A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo e estarei hoje novamente com vocês. O Gessael me permitiu aqui também trabalhar com vocês a lição de número 7 desse trimestre que vem falar sobre a igreja, toda a questão administrativa, ministerial, o corpo de Cristo. Mas antes, gente, se inscreve nesse canal, aciona o sininho de notificação, você que ainda não fez, porque agora você passa a receber todos os eventos, as transmissões do canal ADMP TV, uma iniciativa que leva esse evangelho a diversas pessoas na rede online, na internet, chega até os confins da terra, correto, gente? Então, se inscreve no canal, compartilha, mande esse vídeo, essa pré-aula para alguém que você sabe que será edificado. Então, já pega aí, pega nas suas mãos e seja com a revista impressa ou digital, lição de número 7, o Ministério da Igreja. Então, vamos direto à lição? Lição de número 7, o Ministério da Igreja. Já quero aqui de primeira mão refletir as referências bíblicas e também a verdade prática que o autor deixa para nós. Daqui já dá para extrair muita coisa do que nós vamos trabalhar esses minutos. E conto com você, fique aí até o final dessa aula. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós encontramos esse texto na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e a verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Os dons espirituais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Destaco aqui edificar e maturidade. Edificação e amadurecimento. Nós já falamos que a igreja é tratada como organismo vivo. Então, o organismo vivo precisa ser alimentado, ele tem latência, ele tem vida, ele tem várias características biológicas que identificam ele como organismo vivo. Assim somos nós. E a maturidade, agora nós já começamos a entrar nos fatores emocionais. E esses fatores também precisam ser respeitados. E Paulo sempre teve muito carinho a tratar sobre a questão da maturidade. Nas cartas, por exemplo, quando ele escreve à igreja de Corinto, sobre a questão do escândalo, ele fala que é muito pior você exercer a sua liberdade em detrimento da ofensa do seu irmão. Então, Paulo ele sempre se preocupa e os primeiros capítulos, até o capítulo 9 e 10 de 1 Coríntios, ele vem falar muito sobre o relacionamento. E aí eu falei na aula passada, 1 Coríntios capítulo 11, em outros momentos também eu gosto muito de frisar, que é um texto muito lido no momento de Santa Ceia. Paulo sempre está olhando para a comunhão. Então, a sua liberdade de culto, a sua liberdade religiosa, ela não pode ser maior do que a ofensa e o escândalo, aquele que é menor na fé. Vamos começar refletindo neste ponto, ok? Então, eu preciso sim valorizar, respeitar, conduzir e saber o momento da maturidade do meu vizinho. Então, aquela história de cada um por si e Deus por todos, gente, no corpo da igreja não funciona dessa forma. Eu tenho sim que respeitar o momento emocional de vida e desenvolvimento do meu vizinho, no caso do meu irmão em Cristo. Leitura bíblica em classe, quero destacar aqui do texto de Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 a 16, o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E como hoje nós estamos vendo, assistindo, vivenciando conceitos, teorias, bajulações em internet, na TV, em vários meios de comunicação, em que algo ruim toma uma roupagem muito bela e te entregam algo pobre dentro de um envelope bonito, um pacote bonito, um presente aparentemente bonito, que é um engodo, que é um lixo, que é um nada. Mas
transformado em algo muito intelectualmente descrito e até atrativo. Tomemos cuidado com isso, igreja. O pecado, independente da forma em que ele for entregue, que ele for vendido, que ele for anunciado, que ele for promovido, ele continua sendo pecado. A mentira, independente da forma bonita e alegórica que colocam, continua sendo mentira. E a igreja precisa se vacinar contra essas doenças, do pecado, da mentira, da idolatria e tudo mais que vem dentro desse pacote. Então não é a forma que te entregam. E nós somos muito levados pela aparência, pelo estereótipo, nós somos levados pela imagem, por aquilo que é belo, atrativo, agradável ao olhar. Mas por trás, diversas vezes nós encontramos algo cruel e sanguinário. Temos que ter cuidado, nós não vivemos pela aparência, e sim pelo conteúdo. Então, quando você for avaliar os seus conceitos, avaliar seus posicionamentos, olhem muito o conteúdo. E, infelizmente, dentro da igreja está se propagando conteúdos ruins com roupagens bonitas, de que Jesus é amor, de que Deus é amor e que nós temos que pregar o amor, mas na mesma proporção que Deus ama, Deus julgará as nações. Ok? A introdução, quero aqui frisar duas partes dessa introdução que eu achei riquíssimo para o nosso entendimento. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Todo cristão exerce o ministério sacerdotal. Opa! Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Pessoas, funções e ofícios específicos. E, por fim, trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Quero aqui já começar. Nossa mente cartesiana, e eu quero deixar vocês pesquisarem o que é essa mente cartesiana, mas o que ela provoca? Ela provoca um partidarismo, um sentimento de separação, de cirurgia. Então eu vejo o Daniel como um indivíduo religioso, eu vejo o evangelista Daniel como um indivíduo profissional, como pai de família, e separado disso tudo, o indivíduo homem. E eu preciso entender que nós não somos particionados, ou subdivididos, ou escalonados em um checklist. Eu sou um integral. Então todas as áreas e todas as personalidades influenciam nas áreas e nas personalidades que eu me envolvo. E, infelizmente, eu tenho um hábito de que, quando eu entro na igreja, eu entro em um processo de santidade. Quando eu coloco o terno, quando eu coloco a gravata, eu estou em um processo de santidade. Quando eu estou participando da Santa Ceia, eu sou um homem santo. E eu esqueço que eu preciso ter uma atitude. E aí eu já quero falar para vocês. A santidade, eu tive a oportunidade de pregar outro dia, irmãos, sobre esse tema. A santidade é uma atitude. Não é um presente, não é uma dádiva, não é um voucher, não é um brinde. Santidade é uma atitude, é um comportamento diário que o crente precisa ter. E a santidade era o cartão de passe exigido para o sacerdote para conseguir chegar e se aproximar da Arca da Aliança, por exemplo. Olha só, meus irmãos, a santidade, eu vou aqui parafrasear, usar aqui uma figura de linguagem, era um passe para que ele pudesse entrar dentro do Santo dos Santos. Mas ele já não era da linhagem sacerdotal, ele já não era sacerdote por ofício, ele já não era sacerdote por função. Opa, mas mesmo assim, ele precisaria ter a postura de santidade. E lá no texto de Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7, eu tenho diversos ritos cerimoniais que o sacerdote deveria cumprir, passar e constantemente realizar, para que ele estivesse apto a se apresentar perante Deus. E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui no Novo Testamento, aí nós chegamos na graça e pensamos que a coisa é mais fácil. Mas Paulo, e aí abra sua Bíblia, reflita bem, quem não está com a Bíblia agora, então ouvidos atentos. Paulo, em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele fala da seguinte forma: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês.
que seja um sacrifício vivo e santo. Suplico que entregue a Deus os seus corpos em sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Estou com uma versão mais atualizada e ficou muito bacana a forma que foi traduzido aqui. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, entrega o seu corpo, que é um sacrifício vivo e santo, e Deus se agrada dele. Sacrifício, nós lembramos do Antigo Testamento o holocausto. E aí, quando nós falamos de holocausto, é cheiro que sobe, cheiro agradável. Deus se atenta ao sacrifício entregue. Então, nós nos entregamos ao Senhor e chamamos a atenção dele porque nós entregamos e negamos os nossos velhos hábitos, os nossos pecados. E eu preciso entender que aí vem o grande peso dessa dispensação, usando dispensação em um termo de linha teológica e também do momento em que nós estamos. Então, tá ok? Então, na dispensação da graça é muito mais complexo. Antes, eu colocava a responsabilidade da minha adoração, da minha chegada a Deus em um homem, o sacerdote. Hoje, Cristo, e aí os evangelhos narram isso de uma forma muito bonita, que quando Cristo é morto na cruz do Calvário, o véu se rasga, ou seja, aquilo que separava o santo, o santíssimo, o sagrado, ele agora ele é rasgado, mostrando que aconteceu uma figura inversa. O homem caminha da porta para a entrada do tabernáculo, para se chegar a Deus. Deus fez muito mais por você, irmãos. Deus saiu da glória e caminhou em sentido contrário para habitar dentro do seu coração. Agora nós somos sacrifícios vivos. Mas como que eu posso exercer esse sacrifício vivo a Deus? Quando eu nego o pecado, quando eu digo não à idolatria, quando eu digo não à mentira, quando eu digo não às coisas ruins dessa vida, quando eu me posiciono perante um crente com moral e ética pautados na palavra de Deus. Então, eu me sacrifico, jovem, quando eu escolho o casamento ao invés do namoro fácil, quando eu escolho a família ao invés da vivência balbúrdia que muita gente prega por aí. E aí, meu irmão, eu prego a santidade, a vivência em santidade, quando eu me posiciono de uma forma de testemunho vivo, ao invés de aceitar os convites errados, os convites de promiscuidade. E a irmã, ela se sacrifica quando ela prefere exercer o papel de esposa, de centralidade do seu lar, ao invés de pregar umas filosofias contrárias. Isso são fatores simples, mas que podem, nesse momento, te mostrar o que é viver em santidade. É viver em santidade, se entregar como sacrifício vivo e testemunhar, além da manifestação pública do seu aceitar a Cristo. E Paulo vem trazendo essa responsabilidade e reforça que nós somos sacrifício e que Deus se agrada. Então não é só sacrificar por sacrificar, é sacrificar algo que agrada a Deus. Sacrificar só por sacrificar, olha meu irmão, olha minha irmã, é religiosidade. E religiosidade não agrada a Deus. Sacrificar coisas que agradam a Deus e que fazem Ele olhar para nós, isso no sentido de uma poesia nesse momento, mas que Deus olha para nós em todo o tempo, Ele é onisciente. Mas quando você toca algo, quando você entrega algo, que você sabe que Deus olhou para mim nesse momento, no sentido mais íntimo, mais intimista da expressão, e com a licença poética que me é permitida, você consegue ter paz e plenitude. Então, eu já começo entendendo que o ministério, aí é a primeira parte da lição, o ministério sacerdotal de todo o crente. O sacerdócio no Antigo Testamento tem uma evolução para entender que o sacerdote, ele começa sendo o patriarca da família, quando ele imola o animal, quando ele faz a Páscoa com a sua casa, quando ele conta as histórias da libertação do povo de Israel para a sua geração futura, ele está fazendo o papel de sacerdote. Então, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes.
encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para os outros povos. Então, nós aqui vamos ver que o sacerdócio araâmico ele foi instituído. Mas assim como o sacerdócio araâmico depois evolui para a tribo de Levi, assim como o sacerdócio araâmico, a tribo de Levi era voltada às coisas do tabernáculo, Israel deveria ser um modelo de adoração às outras nações. Assim como nós, cristãos, precisamos ser um modelo de adoração às pessoas. Paulo olha para os seus, a sua nação escolhida, para a nação de Israel e fala, é por conta das vossas transgressões é que os homens blasfemam contra Deus. E aí ser sacerdote também é ser exemplo. E na roupa do sacerdote tinha alguns guizos, então ele não passava desapercebido. Olha que profundo. Em Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós observamos essa característica. Ele não passava desapercebido, existiam guizos ali. Então, isso significa o quê? Que eu preciso que o meu testemunho, muitas vezes, chegue antes de mim. Eu preciso que o meu testemunho fale por mim. E eu não posso passar desapercebido. Eu não posso e não devo passar desapercebido aonde quer que eu vá. E Deus vai te dar sabedoria para que você seja percebido de uma forma sábia e honesta e edificante e não escandalosa. A segunda parte do primeiro tópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Eu tenho no Antigo Testamento uma organização sacerdotal que é confirmada no Novo Testamento. Vamos ler a última parte, o último parágrafo dessa seção. A nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo como sacrifício. O texto que eu acabei de ler, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daqueles que nos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. E ele termina esse tópico. Uma doutrina bíblica resgatada pela Reforma Protestante. Durante a evolução daquilo que é o sacerdócio e também a evolução daquilo que é a igreja no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto séculos, organizou muito o sacerdócio como um indivíduo engessado, como um indivíduo único, como um ofício específico. Mas entendemos que o sacerdócio ele cabe a todos nós. Agora, existem ministérios específicos, unções específicas, direcionamento específico de acordo com o chamado de Deus. Ah, Daniel, todos nós temos um papel de orientar as pessoas, mas não era só o pastor? Sim, o pastor tem um ofício específico, mas todos nós temos que dar resposta e também orientar aquele que precisa da nossa orientação, pautados na palavra de Deus. Não é responsabilidade só. Lembra o começo da nossa reflexão? Eu não posso particionar o culto. Eu também sou sacerdote. Não é só o pastor o responsável pelo culto. Eu faço parte desse processo. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. Aí vem falar sobre os apóstolos, vem trabalhar a questão dos profetas. E aí hoje é interessante o apóstolo. Assim, no Novo Testamento, o apóstolo pode ser visto como uma função do que um ofício. O ofício de apóstolo era dado àquele que andou com Cristo, viu Cristo sendo ressuscitado. E aí nós temos Paulo discutindo essa questão do reconhecimento do apostolado dele ou não. Fica uma dica aí para você fazer um estudo. Mas nós podemos perceber, então, e aí o autor traz para nós, que é uma função do apostolado. O profeta da mesma forma. O ministério do profeta, ele fica no Antigo Testamento, mas hoje nós temos o dom de profecia e também o fruto da revelação. Entendamos isso. O profeta, ele tem o seu ministério no Antigo Testamento. Hoje nós temos o dom de profecia e também nós exercemos esse dom pelo Espírito Santo. Então eu não sou profeta, não. Eu fui usado em dom de profecia.
Entendamos isso, meus irmãos. Ah, o irmão Daniel vai colocar uma plaquinha na porta da casa dele que o irmão Daniel é o profeta. Ele revela. Não. Primeiro, o profeta, a profecia, ela é muito complexa. Eu não falo para que aconteça. Eu falo o que vai acontecer porque Deus, que já de antemão sabia, fez necessário que as pessoas tivessem conhecimento. Então, é bem complexo. Estou olhando aqui o nosso horário para eu não passar demais, gente. Eu quero cumprir uma meta com vocês, um horário bem acessível. Então, quando eu profetizo com o dom, eu estou anunciando aquilo que Deus entende necessário de revelar. Deus entende que existe uma necessidade sobrenatural para aquela revelação. Isso não é acessado com um botãozinho ou na hora que eu quero. É pela presciência de Deus. Então não forcemos a barra, ok? Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. E, por fim, o pastor é mestre. O pastor possui a função de pastorear, enquanto o mestre de ensinar. Por que temos isso tudo aqui? Porque quando nós pensamos em estrutura, a separação dos ofícios fazem com que a estrutura evolua. Pense em uma empresa. E se eu não tenho bem definidos os papéis e as funções de todos os colaboradores, toda a cadeia de hierarquia, a empresa não cresce, ela não desenvolve, ela não consegue atingir as suas metas. Não estou aqui pensando a igreja como uma empresa, longe disso, mas entendendo que, assim como acontece lá, o Senhor está trazendo para cá pessoas específicas para direcionamentos e ações específicas, mas que não são individualizadas, elas são complementares, elas trabalham em comunhão. Então, muito cuidado quando você quer puxar a sardinha para determinada situação. Ah, eu sou o mestre, então o mestre é o mais importante. Não, cada um de nós temos a sua importância, a sua necessidade dentro do ministério para proclamação do evangelho. Não é proclamação do meu nome, exaltação da minha imagem, exaltação dos meus frutos. É proclamação do evangelho. Então todos aqui somam para isso. Nunca naveguei, mas quando nós vemos documentários e filmes, cada um tem a sua função específica dentro do barco, dentro do navio. Então todos têm aquela função e todos prestam conta por aquela função e o navio chega no seu destino. E aí eu poderia usar várias outras alegorias para trazer exemplos reais aqui para nós. O serviço de diácono e de presbítero. Então, resumidamente, o diácono está ligado à diaconia, que é o serviço, e no Novo Testamento muito voltado a questões sociais, enquanto que o presbítero tem uma figura pastoral. Uma figura de direção de culto, uma figura de aconselhamento, mas o que é extremamente importante, e aí eu gosto muito dessas reflexões, a qualificação para o ministério, que é a última parte, as qualificações para o ministério, no tópico 3, qualificação de natureza moral, qualificação de natureza social e qualificação para o ministério. Nós temos então a qualificação que envolve as formações técnicas, que é aquilo que de competência a pessoa tem, mas o diploma ele não administra, quem administra é a pessoa. O diploma ele não exerce a medicina, quem exerce a medicina é a pessoa. Então eu tenho que ter a qualificação técnica, eu tenho que ter a prática daquela qualificação técnica para que isso gere frutos para a sociedade. Olha só. Eu tenho que ter a qualificação técnica para que eu possa pôr em prática esse conhecimento técnico, aí se torna uma sabedoria prática, para que isso gere frutos para a sociedade. De nada vale o meu diploma se ele não tem o seu exercício prático. E dentro da igreja, nós, além de tudo isso, nós exigimos das pessoas, e isso é exigido a mim, o compromisso de testemunho. Que Deus agrade do nosso sacrifício. Como assim? Porque não foi mecanizado, ele foi inspirado, ele foi genuíno, ele veio do fundo do meu coração, ele veio do fundo da alma. Então, tudo que você faz,
O diploma de teologia, o diploma de teologia não faz nada. Não, o diploma não faz nada mesmo não. Quem vendeu um diploma que faz alguma coisa, vendeu errado. Quem faz é o teólogo. Assim também, o pastor que estuda, o seu pastoreio que faz alguma coisa. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso ministério não pode ser visto simplesmente pelas medalhas que eu tenho, mas pelas responsabilidades que elas pesam. Vou repetir, o nosso ministério ele não pode estar pautado nas medalhas, no pastorado, no presbitério, no diaconato, no evangelista, no líder de departamento, no presidente de alguma coisa. São medalhas, mas essas medalhas têm um peso. Qual que é o peso? É aquilo que você fez diferente na sociedade, é aquilo que você fez diferente na vida da sua igreja. Então, quando você tem trabalho e fruto, você pode ter o título. E ele não é contestado. Então, nós exigimos um comportamento moral e um comportamento social. Se eu pago todas as minhas dívidas, se eu pago todos os meus impostos, se eu tenho o nome limpo na praça, eu tenho, então, pela sociedade, está tudo ok. Mas e a minha moral? E outro dia eu estava fazendo um estudo que dentro das academias não se usa mais o termo moral. Antigamente, quando você falava de ética, você já colava com moral. Hoje, nós já temos discussões em academias em que você fala de ética e o campo da moral ligado ao vínculo religioso. Não andam mais juntos. Por quê? Irmãos, eu posso ser um ser ético, mas imoral. Posso. Eu posso ser um ser ético, mas imoral. Quando eles validam comportamentos contrários à palavra de Deus, torna-se socialmente ético, mas imoralmente é errado. Então eu preciso tomar muito cuidado. E a palavra de Deus nos exige um comportamento ético e um comportamento moral. Eu preciso dar testemunho no púlpito, mas eu preciso dar testemunho na mesa de refeição da minha casa. Isso não pode ser disfuncional. Isso tem que ser assim, tem que unir, tem que abraçar, tem que estar junto, porque senão Deus não se agrada disso. E a qualificação ministerial que entra para te levar mais além, te dar a capacidade de complexidade das decisões. Então nós precisamos entender isso. Irmãos, o nosso ministério, ele precisa ser zelado. Outra fala que nós ouvimos por aí é: falem mal, mas falem de mim. Dentro da igreja não vale. Dentro da igreja eu preciso zelar pelo bom nome que eu tenho e pelo bom testemunho que eu dou às pessoas, ok? Meus irmãos, a lição ela vem alertar a necessidade e a existência do sacrifício, que hoje ele acontece dentro de você, pelo seu testemunho, pelas suas escolhas, pelas suas negações, enquanto muitas linhas psicológicas falam que você tem que deixar dar vez e vazão e voz aos seus desejos internos, o fruto do Espírito fala domínio próprio, mansidão, temperança, ou seja, domine os seus desejos, controle a sua ira, ame as pessoas mesmo que você queira odiá-las. Você precisa ter o amor. Longanimidade. Isso controla a sua natureza pecaminosa. Não é te enjaular. Meus irmãos, a palavra de Deus não quer fazer isso, mas a palavra de Deus quer te confrontar. Assim como o artífice pega uma pedra bruta e transforma no diamante, o Senhor quer fazer um trabalho muito semelhante conosco. Quer pegar uma pedra bruta e lapidar. E o lapidar, ele é doído. Mas quando nós aceitamos com humildade, isso nos dá bons frutos e mostra o nosso sacrifício vivo que agrade a Deus. Além disso, entendemos essa lição que existe hoje esse ministério e que esse ministério ele foi separado com diversos dons, ministérios, com ações dentro da igreja. Então, se encontre dentro do ministério, entenda qual é o seu chamado, qual é a sua direção. E eu tenho certeza que você vai sentir plenitude, porque é o sentimento que o Espírito Santo traz em nossos corações. Amém? Lição finalizada. E aí eu quero fazer um desafio a você. Compartilhe essa lição, comenta, curte, manda para alguém que você sabe que será edificado. Não guarda só para você não. Você, professor, isso foi só o pano de fundo de tudo aquilo que você pode aprofundar no domingo com a sua turma. Então Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, o Cristo.